Existe uma corrente de pensamento anti-reencarnação que defende a teoria da unicidade de existência. Eles defendem que só temos uma única existência terrestre e que esta existência é que vai decidir a sorte futura dos espíritos. Tudo depende dos atos praticados nesta existência atual. Os defensores desta teoria consideram que a pluralidade das existências, reencarnação, carece de fundamentação lógica, tendo em vista que, segundo eles, os espíritos não existiam antes do nascimento do corpo, logo nunca estiveram aqui antes. E que essa existência atual, terrena, é a que vai decidir a sorte futura dos espíritos. Se tiver sido boa, irá para o céu. E se tiver sido ruim, má, irá para o inferno. Eles acreditam no juízo final, que os mortos só tornarão a viver quando Jesus retornar para ressuscitá-los. E logo após o juízo final, alguns poucos irão governar com ele no céu, e de lá não poderão mais sair, não poderão mais descer à terra. E aqueles que forem condenados ao castigo eterno do inferno, de lá não poderão mais voltar. Portanto, se os espíritos não existiam antes do nascimento do corpo, e logo após a morte irá para o inferno ou para o céu, sem mais poder retornar, isso significa que a pluralidade de existência não tem sentido, a reencarnação não tem lógica. É assim que eles fundamentam esta ideia, acreditando na unicidade de existência, ou seja, só temos uma vida terrestre. Depois dessa, iremos para o céu ou para o inferno, jamais retornaremos. Vamos analisar qual destas duas ideias tem mais sentido, tem mais lógica. A pluralidade das existências, já tivemos várias existências terrestres e teremos outras mais? Ou a ideia de uma única existência terrestre? Qual destas duas teorias tem mais lógica? A ideia de uma única existência terrestre não se sustenta diante dos fatos e questionamentos levantados pela doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, questão 222, considerações sobre a pluralidade das existências, e também no livro O que é o Espiritismo, vamos encontrar os contrapontos que anulam completamente a ideia da unicidade de existências. Extraímos alguns destes questionamentos muito importantes. Preste bem atenção a estes questionamentos e pense. Vejam, se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento. A menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que caberia perguntar o que era ela antes do nascimento, e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob forma qualquer. Não há meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha, é quase como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária, num e no outro caso, a que grau chegara ao tomar o corpo, admitindo, de acordo com a crença vulgar,
que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser o mesmo, que antes de encarnar só dispõe de faculdades negativas? Perguntamos. Primeiro, porque mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir. Segundo, de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou para aquela arte, para esta ou para aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda. Podemos incluir nesta questão qual a origem das ideias inatas. Terceiro, donde em uns as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem. Quarto, donde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram. Quinto, porque, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros. Sexto, porque há selvagens e homens civilizados. Se a existência atual é a que decide a nossa sorte vindoura, quais na vida futura as posições do homem selvagem e do homem civilizado? Os que praticaram o bem e os que praticaram o mal estão todos no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro no tocante à soma de felicidade eterna que lhe cabe? Sétimo, o homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se virá ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? Oitavo, o que praticou o mal por não ter podido instruir-se será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? Nono, porque de dois filhos do mesmo pai, educados nas mesmas condições, um é às vezes inteligente e outro estúpido, um é bom e outro mau, porque o filho de um homem gênio é algumas vezes um tolo, e o de um tolo um homem gênio. Décimo, porque encontramos crianças instintivamente boas em meio perverso, apesar dos maus exemplos que colhe, ao passo que outras são instintivamente viciosas em meio bom, apesar dos bons conselhos que recebe. 11º, qual a causa das simpatias e antipatias que se manifestam entre pessoas que se veem pela primeira vez? 12º, que sorte aguarda os que morreram na infância, quando ainda não puderam fazer o bem e o mal. É isso aí, gente. Qual filosofia resolve estes problemas? Desde que não se admita a pluralidade das existências, estes questionamentos ficarão sem resposta. Somente a pluralidade das existências, a reencarnação, tem a resposta para essas questões. Daí a lógica da reencarnação, a ideia de uma única existência terrestre, a unicidade de existência, revela que os espíritos não existiam antes do nascimento do corpo. Passaram a existir somente com o nascimento do corpo. Foram criados juntamente com o corpo. Considerando isso, os espíritos vêm à Terra sem qualquer experiência, sem qualquer senso moral,
inocentes. Eles não trazem uma bagagem da outra vida, porque eles passaram a existir a partir do corpo, do nascimento do corpo. Agora surge um entrave nesta questão da unicidade de existência terrestre. Se os espíritos, as almas, foram criadas concomitantemente ao corpo, perguntamos: as almas são iguais ou desiguais ao nascerem? Eis a resposta do Livro dos Espíritos na questão 222. Preste bem atenção o seguinte raciocínio: se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? Dir-se-á que isso depende do organismo, mas então achamo-nos em presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria simples máquina, joguete da matéria, deixaria de ter responsabilidade de seus atos, pois poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é que Deus criou assim? Nesse caso, porém, por que a inata superioridade concedida a algumas? Corresponderá essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que Ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? Claro e óbvio, Deus, em sua imparcialidade e justiça, não criou almas desigualmente perfeitas. Admitamos, porém, uma série de progressivas existências para cada alma e tudo se explica. Os homens trazem, ao nascerem, a intuição de tudo o que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados conforme o número de existências terrenas que tiveram. Esta é a explicação mais lógica do Livro dos Espíritos. Trazemos a intuição de tudo o que aprendemos antes. E cada ano vivido aqui significa mais aprendizado. Esta é uma das razões da racionalidade da reencarnação. Além destas questões levantadas pela doutrina espírita, podemos acrescentar mais alguns aspectos que não deixam dúvida a respeito da fundamentação lógica da reencarnação, da pluralidade de existências. Preste bem atenção nestes argumentos que somam em favor desta doutrina. Preste atenção. 1. A pluralidade das existências, através da reencarnação, é racionalmente mais lógica do que a unicidade. Se tivéssemos apenas uma oportunidade de vida, a justiça de Deus seria incompreensível. 2. Deus não criou as almas desigualmente perfeitas. Seria um paradoxo aos seus atributos de justiça e imparcialidade. Deus, que é onisciente, criou seus filhos em igualdade de condições e lhes deu igualmente as mesmas oportunidades de crescimento. Não fosse assim, Deus seria parcial, injusto e intolerável, permitindo todas as misérias e desigualdades existentes no mundo, premiando alguns sem méritos e castigando outros ao seu bel prazer. 3. Para bem entender a justiça de Deus, a pluralidade das existências é necessária ao aprimoramento das qualidades do ser imortal. Somente pelas múltiplas oportunidades de vida podemos compreender o amor do Criador
por suas criaturas. Ele permite o aprendizado na carne para a conquista da felicidade na vida espiritual, através do esforço de cada um em vencer suas máculas e imperfeições e, deste modo, merecer a plenitude espiritual, ou seja, a perfeição. 4. Seria uma insensatez supor que, em apenas uma existência terrena, atingiremos a tão sonhada perfeição falada por Jesus em Mateus 5, 44 a 48. Sedes vós logo perfeitos, assim como vosso Pai Celestial é perfeito. 5. Se nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15 a 19. 6. Somente a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele veio e para onde ele vai, porque se encontra na Terra, e justificar todas as anomalias e injustiças da vida. Allan Kardec. Pelo exposto, é indubitavelmente racional a doutrina da pluralidade das existências, a reencarnação, enquanto que a ideia de uma única existência terrena, esta sim carece de lógica. A lógica da reencarnação se fundamenta na imparcialidade, na justiça e no amor de Deus por todos seus filhos. Ele nos dá a oportunidade de reparar, expiar nossas falhas e avançarmos na senda do progresso em busca da felicidade suprema como espírito puro. É isso aí, meus amigos e amigas. E assim finalizamos mais este Trilha da Reencarnação. Espero que vocês tenham gostado e que tenham trazido algum esclarecimento importante para quem gosta e acredita na reencarnação e também para aqueles que não acreditam. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar, vamos meditar, raciocinar sobre uma questão muito importante. Por que não lembramos das nossas vidas passadas? Muitos questionam a reencarnação com este questionamento. Por que não lembramos das nossas vidas pretéritas? Se você quer saber a resposta desta questão, então assista ao próximo vídeo. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.